Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a todos que estão me ouvindo. Será pregada a palavra do Senhor Jesus em obediência à ordem a qual Jesus deixou em Marcos 16:15, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, porém, aos que não crerem já estão condenados. Essa palavra é fiel, ela é verdadeira e é digna de toda aceitação, a qual se chama Bíblia Sagrada, pois ela é para nossa salvação. Como está escrito em Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 16, a Bíblia diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está escrito assim em Mateus, Evangelho de Mateus. Gostaria de ler o que está escrito no versículo de número 17, onde está escrito: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Graças a Deus. Jesus ele estava questionando, indagando aos discípulos: vocês não sabem, que tudo que entra pela boca logo é digerido e jogado para fora? Pois bem, no versículo 18 está escrito: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus dizia isso porque os fariseus tinham uma tradição. Toda religião tem uma tradição. Todas elas têm tradições. O problema é que tradição é totalmente fora da Bíblia. Na Bíblia nós encontramos o único ensinamento a qual leva ao céu. Mas nas religiões nós encontramos várias tradições e ensinamentos o qual não leva o homem ao céu. E as tradições que nós aprendemos dos homens, elas não nos levam a Deus. Acender vela para os mortos, rezar a Ave Maria, não leva o homem a Deus, não ajuda o homem. Mas aqui a Bíblia nos dá a direção. E a direção que Jesus está falando é: o coração, ele armazena coisas, e a boca fala que está cheio o coração. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Do coração procede os maus pensamentos, a malícia, o ódio, a maldade e etc. Vários outros sentimentos. Tudo começa na mente. A mente é o que nós conhecemos hoje como coração. E em Provérbios vai dizer que o coração é entrada e saída da vida. O coração é o mesmo que entra a maldade, através das suas atitudes vai se manifestar a maldade. No mesmo coração, na mesma mente que entra a malícia, vai se refletir o adultério, a prostituição, a imoralidade sexual, a qual muitos têm praticado aos olhos de Deus, porque têm se esquecido que os olhos de Deus contemplam tudo e a todos. A Bíblia está falando que do coração procedem mortes e adultérios. Essas mortes que a Bíblia fala não é apenas um homicídio de sangue derramado, mas com palavras também. Porque aqui Jesus está falando o que sai da boca do homem, isso sim contamina. Mas o que entra pela boca logo é digerido e é lançado para fora.
logo não tem serventia para nada. Então entenda uma coisa, o que você vai comer na sexta-feira santa não vai te fazer pecar mais do que se embriagar. O que você vai deixar de comer na semana santa não vai te fazer pecar mais do que a mentira que sai da tua boca. Então entenda uma coisa, nós temos aqui a Bíblia e nós temos ao nosso redor várias religiões. Quem que está certo? Eu fico com a Bíblia está certa. A Bíblia sempre esteve certa. A Bíblia diz: torne-se Deus o único verdadeiro e o homem o mentiroso. O homem tem mentido, enganado. Hoje nós temos leis onde diz que você tem que tolerar religião. Só que por trás das religiões quem está é Satanás, é o diabo, é o calça apertado, é o derrotado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a autoridade. E não há outra autoridade de fé, não há outra doutrina, não há. Então Jesus está falando que do mesmo coração procede, sai adultério. Adultério é traição. Sabe que no coração acontece adultério todo dia? Isso na vida do homem ímpio. Isso na vida do homem que não se converteu. Acontece adultério todo dia no coração. Quando cobiça a mulher que não é tua. E assim quando cobiça o homem que não é teu, está adulterando, meu amigo. Te enganaram. Ah, Deus só quer o coração. Mentira. A Bíblia está falando que é do próprio coração que sai adultério. Mas tem contigo. É do próprio coração que saem as malícias. É de dentro desse coração que vai sair coisas terríveis. Deus só quer coração. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, que todo o corpo, alma e espírito sejam conservados para Deus, santos e irrepreensíveis, até a volta do Senhor, até a volta de Jesus. Todo corpo, alma e espírito tem que ser guardado para Deus, não é só coração, meu amigo. No coração você guarda malícia. No coração você guarda prostituição, adultério. No coração aqui a Bíblia diz que sai homicídio, sai prostituição, furtos e falsos testemunhos e até blasfêmia. Para quem não está entendendo que tipo de adultério que é esse que o coração produz, Jesus ele fala mais específico em Mateus capítulo 5. Vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Não cometam adultério. Não pratiquem adultério. Mas o que é o adultério? Versículo 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para desejar em seu coração, cometeu adultério com ela. Toma cuidado. Vigia para não cair. Para não cometer adultério no pensamento. Porque coração, meu amigo, é coisa enganosa. Coração, meu amigo, é caminho para o inferno. Porque a Bíblia fala em Jeremias: enganoso é o coração do homem. E é mais enganoso do que todas as coisas nesta terra. Toma cuidado com o teu coração. O coração do homem é enganoso. Há caminhos que aos olhos do homem parece ser direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. O coração maquina, ele projeta pensamentos. O homem ele faz planos segundo o seu entendimento. Tudo parece estar certo e perfeito, mas porém o fim desses caminhos são caminhos de morte. Entenda uma coisa: a vida não é resumida somente em fazer o que você sente bem. A vida não é resumida: eu estou me sentindo bem, está tudo certo. Não, o seu coração te engana. O seu coração te seduz à perdição. O nosso coração nos engana, nos leva à condenação. Não é eu estou me sentindo bem, está tudo certo. O coração é enganoso. O coração leva à perdição. O coração leva ao erro, à ignorância. Porque enganoso é o coração. Quantas religiões que tem por aí? Centenas,
nesse país. Várias e várias e várias. Misturam um pouco de cada coisa. É filosofia com satanismo e feitiçaria, onde pedem aos mortos e não ao Deus vivo, onde clamam o morto, que nada pode fazer nem por si mesmo, ao invés de clamar aquele que está vivo no céu, onde pedem os mortos a intercessão, sendo que nem por eles podem fazer nada, porque a Bíblia diz que aqueles que descem à sepultura, eles não têm participação alguma nesta vida, não têm participação neste mundo a qual nós estamos vivendo. O único que tem participação é Deus, o único, Jesus. Jesus diz, eu e o Pai somos um, não é dois deuses. Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus, os dois são um, assim como eu sou corpo, alma, espírito. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são uma pessoa só, não é três deuses. Como nós vemos em Trindade, aquela imagem de três, onde tem a pomba, onde tem um suposto Jesus e um suposto divino Pai eterno, só que Deus é um só. Jesus falou, Filipe, quem vê a mim, meu Pai. Precisa de alguma coisa a mais? Se você está vendo Jesus, se você está caminhando com Jesus, você está vendo e caminhando com o Pai. Se você segue Jesus, você está seguindo o próprio Deus, o próprio Pai, porque Jesus e o Pai são um só. Jesus falou, e Ele, o Espírito Santo, Ele vos ensinará em todas as coisas. Com quem que você está aprendendo? É o Espírito Santo que tem que me ensinar e te ensinar. Nós temos que aprender de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus disse, e então encontrareis para vós repouso, descanso. Com quem você tem aprendido? Nós temos que aprender com Jesus. Quando nós aprendemos com Jesus, não tem confusão na mente. Não existe a incerteza na mente. Quando nós aprendemos com Jesus, não tem aquela incerteza se eu vou ser salvo ou não. A certeza, ela habita dentro do coração daqueles que fazem a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica todas as coisas. O Espírito de Deus, ele confirma todas as coisas. Quero ler aqui, na primeira carta a Timóteo, Paulo escreve uma exortação a Timóteo, uma exortação a todos que querem servir a Deus e querem, sim, se tornar igreja de Cristo. Aqui está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do primeiro versículo está escrito na palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, veja bem, o Espírito de Deus, ele alerta, ele diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a verdadeira fé. Alguns abandonarão a verdadeira fé. Ou seja, mostra que existe uma verdadeira fé. O que é fé? Fé, todavia, não está ligada à religião. Fé, todavia, está ligada em Deus, unicamente em Deus, na pessoa de Deus. Como a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Fé não é algo apalpável, não é algo que você vê, não é uma manifestação ali de um Exu, isso não é fé, não é uma entidade com uma imagem de escultura saindo lágrimas, sangue, isso não é fé, isso é um espírito de luxúria, um espírito de engano, a qual diz no livro dos profetas que Deus permitiu esse espírito de luxúria para enganar aqueles que consultam o pau, a pedra, consultam os espíritos adivinhadores. Deus permitiu isso, sabe por quê? Porque existe na terra o espírito da verdade, mas também existe o espírito da mentira. Deus todavia deu ao homem liberdade, escolhe o que quer. E muitos escolhem o que é a mentira, escolhe o que é a perdição, escolhe
mortos, consultando os próprios demônios. Estão consultando os Exu e achando que é anjo de luz, é espírito de luz, coisa nenhuma, é demônio. Aqui a Bíblia está falando, está nos alertando. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E a Bíblia está falando que muitos darão ouvidos a espíritos enganadores. Eu citei vários deles aqui agora, vários desses Exus, desses tais santos que prometem e não cumprem, porque há um espírito de engano por trás de tais espíritos que estão sendo consultados, que estão sendo buscados. Aqui a Bíblia está falando que isso aconteceria e está acontecendo. As pessoas estão indo no centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, no Espiritismo, estão consultando os mortos, o morto. A Bíblia diz: deixa os mortos, sepultar os mortos. Sabe quem que é os mortos sepultando os mortos? É você que busca os mortos. Você que está no pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Apocalipse capítulo 3, tem nome de que vive, mas está morto. Está faltando, está andando, está respirando, está sorrindo. Mas o pecado matou, está morto espiritualmente. Não consegue obedecer Jesus, não consegue se alegrar em fazer a vontade de Deus, por isso que está morto. Mas ao contrário, tem alegria em se embebedar, tem alegria na prostituição, tem alegria em jogar na loteria, acreditando que um dia vai ficar rico. Só que não se esqueça que Jesus falou: ou vocês buscam a Deus ou vocês buscam o dinheiro. Em algumas traduções da Bíblia está dizendo: ou vocês adoram a Deus ou vocês adoram Mamon. Em outras traduções: ou vocês adoram a Deus ou vocês adoram o dinheiro. E a Bíblia, todavia, ela está recheada de instruções para aqueles que querem ter uma vida diante de Deus e querem e desejam a salvação. E a Bíblia vai dizer: aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos que submergem a alma do homem à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, caindo nesta cobiça, caindo nesse engano, nesse enfado. Muitos se desviaram da fé, muitos abandonaram a fé, porque não colocaram sua confiança em Deus, mas colocando a confiança naquilo que possui, naquilo que tem. Assim a Bíblia diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós bendiremos e confiamos no Senhor, o Deus que criou os céus e a terra. Alguns confiam que vai enriquecer, vai ficar tudo bem. Outros já têm certeza que somente em Deus ele vai alcançar uma vida melhor. Alguns acreditam que fazendo obra de caridade, ajudando as pessoas, vai ficar tudo certo. Mas nós, pela Bíblia, entendemos que caridade tem que ser feita, mas não deve ser deixado a justiça, o juízo, a sinceridade, a retidão e a santificação diante de Deus. Onde a Bíblia diz que do coração procedem os adultérios, os homicídios, os roubos, os furtos. A Bíblia diz: as prostituições, os adultérios, tudo surgem do coração.